Todos prontos, capitão. Boa noite, gente. Eu queria agradecer vocês por estarem aqui nesse bate-papo, onde a gente vai conversar um pouco sobre o nosso reencontro tão sonhado e tão especial da dedicação do Templo de Belo Horizonte. E para que isso ocorra e que para que quanto mais pessoas possam estar de missionários e sisters nesse encontro lá em Belo Horizonte em 2026, eu sempre pensei em algo para incentivar e talvez para ajudar as pessoas os missionários que tenham alguma dificuldade em planejar ou até estar lá, né, por causa da viagem, né? E isso eu digo de missionários no Brasil e fora do Brasil também. E a igreja ela tem uma história de bem-estar e também de fundos que ajudaram em alguns momentos que foram necessários. E com certeza eu não sou nada da igreja, de líder, mas a gente tenta copiar o que deu certo. Então eu tive essa ideia de fazer um fundo, algumas outras pessoas também tiveram, né? Eu não sabia exatamente como fazer, mas a gente tem o desejo, a gente vai tentando. Então, eu fiz um site que chama reunite.is ou reunite.is, né? E eu queria falar um pouco sobre ele. É uma plataforma, um website que foi feito que pode nos ajudar a gente nos organizar, para a gente estar lá. Deixa eu ver como que eu compartilho aqui. Compartilhar tela. Então, eu vou compartilhar a janela. Guia do Chrome. A tela inteira? Eu não sei. Eu vou colocar a tela inteira. Abra ajustes do sistema. Só um momentinho. Os últimos... Google Chrome. Pronto. Usar senha. Ok. Permitir. Ele está me dizendo que para compartilhar minha tela, ele vai ter que fechar o Chrome e depois abrir. Então, eu acho que a gente vai cair. Mas eu vou voltar, tá bom? Fiquem tranquilos. 3, 2, 1. Enquanto ele não volta, a gente fala. E ele foi-se. Então, tá tendo alguma coisa lá na casa da façanha e ela pediu para orar por a família dela lá, que tá tendo uma briga entre o irmão e o cunhado, essas coisas assim. Lá onde ela tá. Opa, me desculpem. Mas acontece, tá gravando, tudo ao vivo. Tela inteira. Eu vou colocar a tela inteira aqui, compartilhar. Compartilhar também o sistema, não precisa. Ok. Legal. Vocês estão vendo a minha tela? Então? Que bom. Então, com o objetivo mesmo de reunir, da gente estar juntos, né? Se preparar juntos e, se possível, a gente estar lá conosco, com nossas famílias e a gente celebrar esse momento tão assim, maravilhoso de ter um templo dentro da nossa missão, né? É uma celebração, uma felicidade muito grande de a gente poder... eu acho que poucas pessoas têm esse presente tão grande, né? De ter um templo dentro de onde fez a missão. E a gente vai ver família, lembrar das coisas que a gente viveu juntos, de tudo. Vai ser muito bom. E organizar um reencontro é difícil, é bem complexo.
A Fragoso, ela tem bastante experiência com encontros virtuais, encontros dentro, né? E ela sempre fala, você não queria estar na minha pele. Você sabe, você não quer, nem quer saber como é difícil. Então, o que pode acontecer num reencontro físico ainda? Comunicação dispersa, tudo espalhado, WhatsApp, e-mail, post, uma pessoa fala com outra, ninguém sabe a data de quando vai ser, quem vai fazer o quê. Planejamento financeiro, como que vai ser o gasto, como que é a viagem, que dia que eu vou. Alguém vai precisar de ajuda para ir lá? É possível. E como que eu confirmo a minha presença? Como que eu deixo o grupo saber que eu vou? Eu estou lá, eu vou estar, aí uma anima, a outra pessoa vê que quem vai também fica feliz. Então, eu tentei fazer tudo isso mais fácil. Então, o que o site, o Reunite, ele faz? Ele tem 3 funções principais. A primeira é um feed de notícias. Então, tudo que vai acontecer, a gente pode colocar lá. E uma coisa que eu acho de vantagem, é que é fechado. Então, por exemplo, a foto que eu ponho da minha família, só quem tem o link, o site é que vai ver. Não vai ficar no Facebook, não vai ficar espalhado. Então, assim, se a gente quer que espalhe para todo mundo vê, ok, eu coloco no Facebook, coloco no Instagram, no TikTok. Agora, se eu quero uma coisa interna, só para nós, aí o Reunite ele funciona. Segunda função meu plano, o meu planejamento dos gastos da viagem, tudo que eu vou precisar para mim, para eu conseguir ver o quanto que eu preciso guardar, o que eu preciso fazer, se eu consigo levar só eu ou a família. E 3, o que era função de fundos, antigamente ela virou patrocinadores. Então, se tem pessoas que querem ajudar e pessoas que precisam ajudar de uma maneira anônima, né, eu consigo fazer que tem essas duas ofertas, uma oferta e um pedido, e elas consigam fazer um match, eles consigam se reunir e um ajuda o outro. Então, para alguém aqui já entrou, alguém aqui não entrou, não conhece o Real Night? Vocês já deram uma olhadinha aqui, ó? Deixa eu mostrar. Aqui. Vocês estão olhando, né? É reunite.is e ele vai aparecer essa cara. Opa, desculpa. Ele vai aparecer essa carinha aqui, né? Então é um site português, tem inglês também, né? E ele só tem esse evento, é bem fácil. Só clicar aqui no templo, ó, BH Celeste 2026, previsto para junho. Eu quero participar. Quando eu clico aqui, ele vai para o site do evento. Essa é a página do evento. Aqui ele está como... Aqui ele está como Helder Falcão, porque ele está na minha conta, né? Mas é isso aqui que a gente vai ver. Deixa eu só mostrar aqui, ó. Quando a gente entra, ele vai estar só o feed. Então, aqui ele vai ter o nome das pessoas, né? Que já confirmaram, que entraram no site e confirmaram. Mais ou menos a previsão de 134 dias, né? Para o nosso... A gente não tem a data fixa ainda, né? Quando eles derem, a gente vai colocar aqui. E tem 13 pessoas que entraram no site, confirmaram. Então, aqui, esse é o feed, a gente tem notícias. A gente coloca aqui o que está acontecendo no site, né? Alguns vídeos. A gente vai melhorar. Então, hoje, eu já consigo colocar o nosso encontro aqui, já vou colocar a fotinha, né? E como que eu faço para entrar nesse site? Como que eu me inscrevo? Então, é bem fácil. Então, pode ser no celular também, ele funciona exatinho. No celular, ele só vai ter isso aqui, ó. Ele vai ter essa carinha aqui que a gente clica. Aí vai ter o botãozinho de entrar também. Então, eu clico em entrar, e aqui eu coloco o meu e-mail. Então, aqui ele já puxou aqui meu e-mail.
csfalcão@gmail.com, e eu clico em enviar código. Então, eu não preciso fazer um usuário e uma senha. Eu só uso o meu e-mail mesmo. Pode ser qualquer e-mail, até Outlook da empresa, ele vai aceitar. E ele enviou um código de 6 dígitos. Então, eu vou no meu e-mail, no meu Gmail, nesse caso, Gmail podia ser Live, pode ser Yahoo, né? Então, ele está aqui, ó, Reunite, seu Magic Link. Eu clico aqui, ele apareceu, olha que bonitinho. Digite o seu código. Eu vou clicar 2 vezes, eu vou copiar, mas eu posso decorar. Aí, cada vez, eu não preciso colocar toda vez que eu vou entrar, mas para criar o usuário, ele vai fazer desse jeito também. Verificar. Olha lá, ali já entrou. A primeira vez que eu entro, ele vai aparecer essa tela aqui, ó. Ele vai aparecer aqui, editar o seu perfil. Eu vou colocar meu nome, meu sobrenome, depois eu coloco se eu era sister ou elder, e o nome que eu era na época. Eu posso colocar a cidade minha atual. Isso daqui, todas essas informações, eu não coleto, eu não vejo nada. Ele só fica aqui para você mesmo. Não é usado para nada. E-mail, eu não envio e-mail, não faço nada, tá? O idioma preferido, você pode mudar a hora que quiser, tem um botãozinho lá. E salvar perfil. Como eu já fiz, eu não vou salvar. E ele vai ajudar isso daqui, a gente vê, por exemplo, aqui vai ficar sister, o nome da sister, quando for, ou do elder. É bom, é gostoso a gente ver, né? A gente lembrar de quem a gente era há muito tempo atrás e que a gente vai se lembrar ainda nesse reencontro. Então, eu vou ter o meu feed. Aqui, bem no feed, vai ter um botão, você vai. Se eu coloco aqui, sim, aí ele vai mostrar. Você confirmou a presença, ele vai aumentar aqui, 14 estão indo, e vai colocar o teu nominho aqui também, ó. Sister Birds vai, Presidente Birds vai, Rock Bank, entendeu? Vai ser bem legal, né? Todo mundo sabe, todo mundo fica animado, né? Então, o login é bem simples de entrar. O que você achou, Reis? Você achou, você tá fazendo aí no celular já, daqui a pouco? Se vocês quiserem parar para perguntar, para pausar, qualquer coisa, podem fazer a qualquer momento, tá? Não tem problema nenhum. Então, ele tem login simplificado, não precisa decorar a senha, é aquele e-mail lá. Se esqueceu, é só sair e voltar, ele entra de novo, não tem problema, não precisa decorar. Então, na página tem todas aquelas funções, contagem regressiva, quantos vão. E a segunda, então, a segunda parte é o meu plano. Vamos lá para o meu plano, como funciona. Essa parte aqui é muito legal. Aqui é uma oportunidade que eu tenho de me organizar. E ele vai me dar, aqui está preenchido, mas ele vai te dar umas categorias para a gente pensar como que a gente vai para Belo Horizonte. A gente vai de ônibus, a gente vai de avião. Ele aqui não faz, ele não olha passagem de ônibus nem de avião. A gente tem que ir lá no site do Google lá para caçar. Mas a gente pode ver os valores e a gente pode preencher. Então, por exemplo, transporte vai estar em branco a primeira vez, aí você clica no valorzinho e você vai poder colocar qual é o valor que você vai gastar. Se vai ser avião, ônibus, a gente escolhe, né? Hoje, pelo menos no Brasil, eu acho que está quase igual, ônibus e avião. Então, assim, eu gosto, eu acho melhor viajar de avião, é bem mais rápido, né? Alguém aqui nunca viajou de avião? Todo mundo viajou? Todo mundo sabe? Que bom. Então, geralmente, viagens no Brasil, eles vão deixar uma mala de 10 quilos, que é uma mala pequena, e mais uma mala de bolso, alguma coisa que eu levo de bolso. Eu levo, coloco debaixo da cadeira, e a outra de pequena eu coloco aqui em cima. Eu consigo passar 5 dias com essas duas malinhas. Então, assim, é bem tranquilo. Não precisa pagar bagagem extra,
a menos que você queira levar aquela mala maior de 20 e poucos quilos, 23 quilos, tá bom? Internacional, geralmente eles deixam uma mala grande e também é de bolso, a que vai com a gente enquanto a gente está viajando. A gente colocando os valores aqui, então, nesse caso, 2.000 de transporte, hospedagem. Hoje, um hotel de 3 estrelas, ele vai de 300 a 400 reais por dia, por uma pessoa. Às vezes, o hotel, até 300, até 500 reais por uma família de 3 ou até 4 pessoas. De 4 estrelas, geralmente é 800 reais, uma diária, para uma família. 4 estrelas geralmente tem uma sala e 2 quartos, cada um para 2 pessoas. Então, é esse valor. Então, assim, até 500, se tiver muito, assim, olha, eu conheço, assim, de 3 estrelas, até 600, se a gente quiser um apartamento maior, com um pequeno escritório, 600, 650 no máximo. Alimentação. No Brasil, uma refeição básica, 30 reais. Uma refeição, um lugar assim, um pouco com salada, mais completo, com bebida, tudo, 60 reais. É uma refeição muito boa, viu? 60 reais, 50, 60, é uma refeição muito boa. Se quiser sorvete, mais coisas, sobremesa assim, completa, assim, eu vou comer que eu quero ficar bem, dependendo do local. Sushi, por exemplo, que é um pouco mais caro, 80 até 100 reais. Mas com 40 reais é uma refeição muito boa, né? Essa é a média que eu vejo no Brasil. É claro que tem pessoas que se quiserem comprar um pão com presunto e queijo, elas vão poder comprar, vai ficar mais barato. Mas também não vai ser uma refeição assim mais forte. O que mais? Então, a gente viu hospedagem, alimentação e transporte. Nesse exemplo aqui, então eu coloquei 1.200 de hospedagem, sei lá, talvez 4 dias. A gente não sabe ainda quantos dias vão ser necessários. Eu acho que pelo menos um de hospedagem, uma noite vai ter que ter, mesmo por pessoas do Brasil, até para a gente ter um tempo lá de manhã todo, né, com o grupo. A gente não sabe se vai ser um dia de atividade ou mais dias. Como a gente não tem as datas da Casa Aberta e da dedicação, e quem vai decidir vai ser o presidente e a Sister Birds. Eles que vão decidir quais vão ser as atividades, mas a gente acredita que vai ter uma principal e quem tiver mais tempo vai ter mais outras estendidas, né? Mas assim, então alimentação, 400 reais, isso daqui eu coloquei aleatório, gente, só para a gente entender como essa página nos ajuda. Então, aqui nesse caso, o total, 5.000 reais, 4.960, faltam 3 meses e alguns dias. Aqui eu coloquei, né? Então a gente tem o quanto eu preciso e o quanto eu guardei. A gente coloca aqui, clica em cima, no site, no celular, se eu não me engano, eu acho que tem só esse editar aqui. A gente coloca aqui a meta, né? Quanto eu preciso guardar e quanto eu tenho guardado. E eu coloco uma descrição também, se eu quiser colocar algum detalhe para me lembrar. E ele me dividiu, então, aqui, 900 reais por mês que eu preciso, né? Se fosse junho, né? Então, eu estou quase na metade. Então, é esse tipo de ajuda. Se eu tiver um pouquinho de dinheiro sobrando e eu quiser colocar alguma coisa para comprar presente para mim, para a mãe, para o parente, levar uma emergência, alguma coisa assim, para comprar dinheiro, ter dinheiro vivo na hora, né? Então, eu posso colocar aqui também. Até por isso que está esse valor. Então, esse é o meu plano. Se eu ver, aí pensando, se eu ver que nos próximos 3, 4 meses eu tenho um valor e eu realmente não, eu creio que eu não vou conseguir, nem para mim, a gente, claro, quer ir com a família, né? Mas se eu não conseguir levar a família, eu vou sozinho. Se eu não vou conseguir nem ir sozinho, então a gente tem essa opção aqui de patrocinadores. E deixa eu só voltar aqui. Falei do meu plano. Então,
esse programa de patrocínio não assim, é opcional. Eu posso usar o site para fazer as minhas notícias, cadastrar minhas notícias, minhas fotos, ver o pessoal. Eu posso fazer meu plano e o programa de patrocínio é opcional. Se eu quiser participar, que bom. Se eu não quiser, não tem problema nenhum. A gente pode usar o site normalmente, tá? E antes a gente tinha feito um programa de fundos, onde todo mundo dava o dinheiro, né, para uma conta só, e essa conta, quem era o dono dessa conta, ele era responsável por olhar junto com outra pessoa quem que estava precisando do quê. Mas, no fim, houve alguns problemas. Então, por exemplo, se muitas pessoas mandassem para uma conta só, o dono dessa conta, ele ia ter que, provavelmente, pagar imposto. E o imposto ia ficar poderia ficar caro, dependendo das doações. Outra coisa, se tivesse menos dinheiro do que pessoas para ajudar. Como que a gente ia escolher quem que a gente ia ajudar, né? Então, começou a ficar um pouco... para a gente não ter nenhum tipo de problema ou de alguém ficar triste, então a gente mudou para o patrocínio. Como funciona o patrocínio, então? Cada pessoa, ela escolhe não quem vai ajudar, porque ela não sabe quem vai ajudar. Ela vai ter um pedido de ajuda e vai ter um pedido de patrocínio. Aí a pessoa que tem o valor para patrocinar, ela escolhe um pedido de ajuda. E assim ela vai entregar o dinheiro para ela diretamente. Não passa por uma conta de nenhuma outra pessoa. Então, assim, a pessoa ela pode, as duas têm que aceitar, uma ser ajudada e a outra ajudar, faz o match, né? Então não tem problema de imposto de renda, não tem problema de alguém querer deixar alguém ficar para trás, né? A gente vai ver os pedidos lá de ajuda e os pedidos de patrocínio e a gente vai lá pescando, vai reunindo as pessoas para que essas ajudas possam chegar em quem quer. No site, como que funciona? Eu crio uma listagem. Então vamos lá no site, vamos ver como funciona. Patrocinadores. Aqui tem alguns exemplos. A tela ficou escurinha, mas eu vou voltar aqui, ó. Eu vou voltar para o claro. Pronto. Eu acho que. Mas quem gostar de escuro tem as duas, tá? O site tem português e inglês também, tá? Aqui, ó. Muito bom. Pessoa que fez está de parabéns, viu? Então, como funciona? Então, eu tenho aqui patrocinadores, são os que querem ajudar. Beneficiários é o que, depois de fazer o plano, elas entendem que vão precisar de ajuda. E aqui, minha listagens. Aqui mostra se alguém viu o que eu postei, o meu pedido ou minha oferta, e está querendo falar comigo, tá? Em minhas listagens. Então, como que eu ofereço minha ajuda? Quero ajudar, eu clico aqui, ele tem as informações, que é a participação é voluntária, as transferências são diretas e as doações são finais. Então, se eu transferir para uma pessoa, é um ato que eu vou fazer. Eu não tenho alguém que intermedia, alguém que pode me devolver esse valor, tá bom? Então, cada pessoa vai fazer. Se tiver alguma dúvida, conversa com a gente antes, né? Mas vai direto para o Pix, ou para o PayPal, ou para a conta da pessoa. Em inglês também tem nos Estados Unidos também tem um Venmo aqui. Então, o valor que eu quero oferecer, eu posso escolher aqui em real ou dólar. Então, por exemplo, eu coloco aqui R$ 50. Eu vou falar aqui que eu quero, eu posso usar Pix e eu posso usar Wise, que caso for algum americano, também pode usar. Eu vou colocar o meu telefone aqui, né? Quem vai ver esse telefone? Só a pessoa que eu vou ajudar depois que os dois aceitarem. Eu posso colocar uma mensagem, aí quero ajudar. Eu vou oferecer o patrocínio aqui.
Você já tem uma ativa, então eu não posso fazer. Se eu já tenho uma ativa, então, por exemplo, aqui, ó, eu consigo editar minhas listagens, aqui, ó, editar. Então, por exemplo, se eu que tinha R$ 50 para dar e depois eu consegui mais 50, eu não preciso criar uma nova. Eu posso vir aqui em minhas listagens e eu edito e mudo o valor. Aí salvar a operação. Se eu preciso de ajuda, é esse segundo, beneficiário, solicitar ajuda. Mesmas instruções, voluntário, transferências diretas e finais. Continuar. Qual o item do seu orçamento? Olha que legal. Aqui, ele puxa do meu plano. Então, se eu fiz meu planinho, eu já sei mais ou menos o que eu tenho que fazer, né? Guardar. Se eu falo, não, mas isso aqui, ó, presente, isso daqui eu não vou pedir, porque isso daqui, emergência eu vou conseguir. Eu vou precisar de ajuda na refeição, por exemplo. Aqui ele preencheu, ó. Falta 100 de 400. Eu posso escolher mais de um também. Ó. E eu ponho o valor, eu falo, por que você precisa de ajuda? Ah, eu não sei, eu bati o carro e eu preciso do carro para trabalhar. Eu gastei muito e eu usei minha reserva que eu ia, não sei, né? Aí a gente coloca lá. E é importante a gente entender, né? A gente não precisa entrar muito no particular, né? O que for, assim, o suficiente para que possa ficar claro que é uma necessidade. E quando eu listo aqui, a, é, a pessoa, ela pode aqui, quem é o patrocinador, oferecer ajuda, e quem está precisando pode aqui, ó, solicitar match. E daí vai uma mensagem. Como que essas mensagens vão? Elas vão aparecer aqui, ó, nesse sininho. Olha lá, match accept, match aceito. E quando os dois aceitam, só aí que eles sabem o nome de quem vai receber e quem vai ajudar. Então, para o pessoal, para o site, sempre vai ficar aqui, ó, patrocinador e beneficiário. É só a pessoa que ajuda. A gente gostaria que ficasse tudo anônimo, mas não teve jeito. Pelo menos aí as pessoas vão saber, vão ter o telefone, vão ter o e-mail, e elas vão conversar e elas vão terminar. Quando termina, ela faz a transferência, aí vai perguntar para o beneficiário: você recebeu ajuda? Ela vai falar, ok. Termina o match, e daí ela entra no nossa contagem aqui, de quantos que foram concluídos, né? Tem pendentes. Essa tela aqui só eu e mais outros admins aqui que vem. Então é assim que funciona. Aí eu gostaria de ouvir vocês. O que vocês acharam do site, do meu plano e dos patrocinadores? Quem quer começar? Traje, quer falar para nós, por gentileza? Quem que... Eu vi alguém mexendo no... Foi a Reis? Todo mundo tá quietinho agora. Eu Vocês acho isso, acharam de... eu acho isso muito legal que você fez, muito legal. Você é muito esperto, ficou muito bem feito, maravilhoso. E para a gente aprender como mexer, a gente tem que ir lá e mexer por um tempo, entendeu? Então é bom para todo mundo ir lá e ver como funciona. É muito bem feito. Gostei também, achei bem fácil de lidar ali. Obrigado. Legal. Eu acho que esse site é muito legal também. Com a sua explicação agora, parece muito mais simples de usar, né?
E eu acho que foi muito importante você explicar como que usa agora, né? E teria sido melhor se mais pessoas tivessem ouvido a sua explicação, né? Teria sido importante mais pessoas ouvirem, né? Legal, Costa. Também acho isso. O interessante disso, né, é que não quer que ninguém fique de fora, né? Todo mundo tem a oportunidade realmente, né, de participar. A não ser que esteja extrema, realmente, a desculpa de que não vai poder ir, né? Porque muitas vezes no trabalho não vai conseguir, né? Mas ninguém aqui hoje tem realmente a oportunidade de dizer, não vou porque eu não tenho condições, né? E todos nós temos a oportunidade de ser ajudado ou ajudar alguém. A gente já tem uma data? Ainda não temos data, Costa. Mas Ai. tá chegando, tá logo. A gente Será que eles entendeu vão falar uma data em cima da hora para a gente já pegar as malas e sair nas carreiras? Não, acho que não. Quem que é o Helder que trabalhava lá? Helder Helder Carcer, sim. Helder Carcer, sim. Ele disse que Se eu não a me inscrição engano, final seria dia 26 de janeiro, né? 26 de janeiro? Uhum. Ele disse que a inspeção final seria dia 26 de janeiro. E parece que eles anunciam uns 5 meses. Tipo, foi dia 26 de janeiro, então eles vão anunciar para daqui uns 5 meses a casa aberta e a dedicação. Mas não anunciaram nada ainda. Então, mas a partir do momento que eles anunciam, geralmente tem 5 meses pela frente. 5 meses. Então, assim, eu coloquei junho lá, mas provavelmente, se for esses 5 meses, vai ser julho, né? Julho ou mais. Então, a gente, Fátima, de qualquer maneira, tem 5 meses de preparação, né? Fátima, já entrou no site? É assim, sabe, Falcão César? Você falou, não consegui entrar, então nem adianta, porque quando minha cabeça está sempre assim, sabe? Eu escuto, entender um pouquinho, entendo, mas depois nada. Depois esquece. Assim, uma hora eu consigo, né? Você não conseguiu testar com outro celular? Não, eu estava só aqui, os meninos saíram para ali, quando eles voltaram foi agora. Tá. Depois, se você conseguir colocar no site deles, lá no celular deles, reunite.is. Então, eu acho que alguma coisa no teu celular que você desligou aí, e agora Tá. você descobriu onde que liga. É meus dedinhos, sabe? Meus dedos. Meus dedinhos. É porque você não conhece meus dedos. Eu vou para um lado, ele vai para outro. Tudo bem, faz parte. Mas então, assim, essa madrugada eu vou viajar para o médico, devo chegar lá para sábado, domingo, eu não sei, ou segunda-feira da outra semana, não sei. Aí, quando eu chegar, qualquer dúvida, qualquer coisa, se eu não tiver conseguido entrar por aqui, aí eu falo com você, para você me mandar de novo, para mim tentar entrar de novo. Tudo bem, É porque a internet também está ruim esses dias. Mas estou aqui escutando, tá? Eu entendo o que é a internet ruim. Mas que legal, eu fiquei bem feliz de poder falar com vocês. Eu estou planejando fazer pelo menos fazer uma vez isso por mês, para a gente conseguir chamar mais pessoas, né? E o pessoal se animar. Eu tenho certeza que quando der uma semana antes, alguém vai falar assim, nossa, isso tudo é novo, o que aconteceu? Ninguém falou nada para mim. Mas é normal, faz parte. Uma informação que eu estou morando em São Paulo agora, né? E aqui na ala que eu frequento tem um membro da ala que ele trabalha para a igreja nessa área de eventos. Ele é um dos gerentes. E eu estava conversando com ele domingo passado e ele disse que ele que é o responsável em fazer toda a contratação para a estrutura da Casa Aberta. Então ele disse que quando ele souber, porque com certeza vão falar para ele, né, para ele poder já contratar toda a questão de serviços e tudo, ele vai me avisar.
inclusive ele é mineiro, ele morava lá, e ele disse que, inclusive, quando tiver, ele vai ficar um mês lá, para poder organizar tudo. Então, eu já avisei ele, ó, se souber de alguma data já aí, já me avisa, que daí a gente consegue se planejar melhor, né? Perfeito, perfeito. Fale, Costa. Você fez o orçamento, você falou de R$ 5.000. É para a família. No meu caso, eu estou morando... Já ouviram falar de Manaus? Você está morando fora do Brasil, né? Tem um estado em cima de Manaus, que é Roraima. Então, lá, 5.000 é pouco ainda. Mas eu ainda fiquei feliz que para julho, eu consegui, com antecedência, né? Por 2.000 eu vou conseguir viajar as quatro pessoas, minha família inteira, comprando com 5 meses antes. Então eu estou bem feliz, que a gente precisa dessa data. Eu vou conseguir, porque eu estava olhando, né? Você vai lá em Google Voos, por exemplo, e você coloca as datas. Então, para junho e julho, 2.000 eu consigo pagar para todo mundo, para minha família. Eu estou bem Só feliz. para mim ir para Minas daqui, da última vez que eu fui para Minas, eu peguei uma promoção assim, que foi um milagre do Senhor, né? Eu paguei 1.500, uma promoção relâmpago da relâmpago. Mas estava dando daqui de Fortaleza para Minas. É por isso que eu queria saber, né? Porque meu filho quer ir. Meu filho e minha filha. Mas se você colocar junho, julho, você vai ver que os preços são menores. E tem algumas datas, né? Não são todas, mas algumas datas são mais baratas. Mas julho aqui, julho é cruel, gente. Tudo é mais caro. Passagem em julho é caro, porque é férias, né? Vamos ver, vamos orar. Vamos pela fé, vai dar certo. Vai. Foi por isso, Costa, eu coloquei pensando aqui, de Roraima, viu? Tá. Porque eu sei que tem gente, por exemplo, São Paulo, Rio, Minas, assim, consegue passagem por menos de R$200, às vezes. Ai, que senhor. Às vezes, se ficar lá pesquisando, a gente consegue promoção. Só de você. Obrigada. De nada. Eu chego até aqui, ó. Mas legal. Quando eu coloco entrar, aí ele dá erro para mim. Dá erro? Só se ele não vai dar agora, né? Não, tá. Aí eu vou aqui e coloco o meu e-mail. Isso. Peraí. Eu coloco meu e-mail, aí eu coloco o código, não é isso? Ele está esperando o código. Aí você vai apertar no celular, vai ter esse daqui, 3 pontinhos aqui, ó. Ou no meio, esse quadradinho. Aqui ele está distorcendo. Vai ser aquele 3 pontinhos ou quadradinho. Aí você usou o Gmail seu? Usei. Aí você vai no Gmail. Tá, chegou lá no Gmail, pronto. Isso, abre lá, para ver. Vai ter um código. 6 números. Aqui não pode fechar o Chrome. Se fechar o Chrome, daí ele começa de novo. Tá, apareceu. Que você entrou. Ou eu sou burra mesmo, ou alguma coisa parecida. Porque ele volta pra cá de novo, ó. Ele volta? Volta. Vamos fazer o seguinte, a gente continua aqui? Eu vou tentar? Eu vou dar tchau pro pessoal? Pode ser? Pode. Pessoal, antes de ir embora, eu só queria prestar meu testemunho. Que eu sei que o templo é a casa do Senhor. Que lá, sempre quando eu tive coisas muito importantes, ocorreram lá. Como o meu salamento, como alguns
alguns problemas que eu precisava de ajuda. Foi lá no templo que eu consegui. Então, assim, eu sei que é a casa do sonho, eu sei. Ele, assim, é um privilégio a gente poder entrar lá. E lá é onde o Senhor me ouviu mais próximo. Então, lá onde que, para mim, a gente pode, no dia a dia, estar um pouco cansado, um pouco confuso, um pouco triste com alguma coisa que ocorreu. E quando a gente vai no templo e a gente ora, é como se o Senhor estivesse na mesma sala. Então, eu sou muito grato, muito grato. Eu gostaria que todo mundo estivesse lá. Até os que não estão, às vezes, um pouco mais frios na igreja, eles possam estar lá para sentir mais uma vez o calor do Espírito e do amor que a gente tem pelos outros, tá bom? E um grande abraço, então. Vocês têm mais alguma coisa, alguma pergunta? Só a Reis, né? Aí vai ficar, eu vou falar com ela. Então eu tenho que fazer assim. Então, boa noite. Muito obrigado por participarem, tá? Converse com o pessoal. Eu vou tentar gravar, deixar postado no feed do Reunite e também no WhatsApp, tá? Tá bom. Beijo, meninas, para vocês. E traz Tchau. prazer de ver, hein? Isso aí, guria. Boa Até noite. mais. Boa noite. Tchau. Tchau, Tchau. tchau.